A Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus, apresenta o programa Posso Crer no Amanhã, com o apóstolo Miguel Ângelo e a mensagem da Graça de Deus. Graça e paz, sou o apóstolo Miguel Ângelo da Igreja Cristo Vive. Eu quero lhe dar as boas-vindas a um programa evangélico e cristão, a um programa que pode se tornar uma bússola para a sua vida. Bem-vindos com a minha saudação, com esta graça maravilhosa, esse amor de Deus, essa consolação que o Espírito Santo nos traz, especialmente nestes dias difíceis que estamos vivendo, quando uma verdadeira maldição se abateu sobre o nosso país. Recessão é uma palavra que fere, que machuca. Por isso, nós temos que focar a nossa vida não na palavra do homem, mas na palavra de Deus. E eu quero hoje conversar com você sobre a importância, definitivamente, isto é importante para a sua vida, de manter a vida da fé. Esta pequena expressão, esta pequena palavra fé, ela vem do original dunamis, dinamite. Ou seja, quando você recebe o dom da fé e aprende a praticar, a confessar a fé, em primeiro lugar, você passa a ter uma relação com Deus perfeita, porque Deus se relaciona com os seus eleitos através da fé. A tradição evangélica e católica diz que Deus se relaciona através do sofrimento, através de pagar um preço, através de sacrifícios, mas isto não é verdade. A única forma de você se relacionar com Deus e de você ter a capacidade de tratar coisas que não são, como se já fossem, chamando à existência coisas que não existem, é através da fé em Jesus Cristo. Pastor, e como é que eu obtenho esta fé? A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, razão porque este programa não mercadeja, o nosso ministério não mercadeja a fé das pessoas. Nós criamos expectativas positivas porque ensinamos a palavra e a palavra faz com que a fé venha, a fé resplandeça, a fé floresça e frutifique. Olhe como é que Paulo definiu o que é a fé. A Bíblia diz em Hebreus 11, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam. A fé é a convicção de fatos que se não veem. Quer dizer, diante daquilo que eu não vejo, ou daquilo que eu não posso com olhos físicos alcançar, a minha fé faz o quê? Olha só. A fé é a certeza, me dá certeza. A fé é convicção, me dá convicção. Então, nós precisamos de ter uma classe de convicção e de fé que só a Bíblia Sagrada, uma vez introspectada, produz na vida das pessoas. É a fé de Jesus, é a fé para a salvação, é a fé da sua manifestação mais poderosa que existe, é a fé de Jesus. Então, eu gosto muito desta questão porque o justo vive por fé. O justo não vive pagando o preço, fazendo sacrifícios, passando noites sem dormir, semanas sem comer. Isto é coisa da lei. Essa coisa de achar que Deus se agrada quando eu sou uma pessoa que paga um preço terrível. Você imagina se Deus quer isto? Você imagina se Deus quer ver sangue nos teus joelhos?
Quer ver um filho dele lambendo o pó do chão? Uma noite sem dormir, mordido por mosquitos no alto de uma montanha. Eu estou buscando a Deus. Você pode buscar a Deus aí onde você está. Até dentro desse hospital, dentro desse presídio, em sua casa, no hotel, na escola, ou quizás, se você está me assistindo numa loja, que liga a televisão, ou você faz parte de um grupo de irmãos que trabalham numa organização e que chega cedo para ouvir a programação, ou à noite pela rádio, é muito importante que você saiba que a fé, a certeza e a convicção produz frutos tremendos na nossa vida. Então, meu amado, estamos começando o primeiro mês do ano. Você hoje está colhendo o que você semeou lá atrás. Se você tomou decisões más, erradas, se você cometeu erros, se você abriu o caminho para que os problemas chegassem até você, agora você sabe, há uma voz de condenação, que é a voz do acusador, que está lhe dizendo: você arruinou tudo, a culpa é tua. Então, o acusador diz: não espere nada de bom para este ano. Isto é a voz do acusador. Você sabe que o Senhor nos revelou e decretou em nossa igreja que nós viveríamos um nível espiritual ao ponto dele dizer: olha, você é nação santa e intocável. Você é como uma coroa e diadema. Isto é Deus tratando com os seus filhos. Deus não quer ver um filho dele sendo humilhado, lambendo o pó do chão, amado. Sendo humilhado sem condições financeiras. Sendo humilhado sem perspectivas de vida. Sendo pisado, esmagado pela crise que se abateu sobre o país. Não aceite isso. Isto é uma voz de um acusador que está dizendo: não espere nada de bom. No Salmo 84, 6, já temos lido aqui durante a semana o que o salmista nos diz. Olha lá, Salmo 84, 6. O qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial. Quer dizer que o vale árido, passando, não é uma coisa que está estabelecida para sempre na tua vida. Você não pode aceitar a voz do vale árido. Você tem que aceitar a voz do manancial. A voz que cria o manancial. Porque a voz da aridez é a voz do acusador. Eu não aceito a voz do acusador na minha vida. Não aceite. Você tem que ouvir a voz de Deus, porque quando você ouve a voz de Deus, quando a pregação é feita, quando a Bíblia é aberta, é Deus que está falando. E quando Deus fala, mesmo que você tenha cometido delitos, tenha arranjado problemas tremendos para a sua vida, ouça uma coisa: as misericórdias do Senhor são muito maiores do que os erros que nós cometemos. Então você não pode viver de culpa, se culpando. Você não pode desistir dos seus sonhos. Você tem que crescer, você está amadurecendo, você está aprendendo. E Deus vai usar todas as tuas lutas, todas as tuas adversidades para o teu próprio benefício. Eu gosto muito desta palavra de João, de Paulo, Romanos 8, 28. Olha, é bom você acreditar na palavra. Faça um sacrifício, faça um esforço. Porque se você não acredita na palavra, significa que você não é ovelha. Jesus diz: vós não credes porque não sois minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem e me seguem, acreditam.
vão pelo caminho de Deus. Então, faça um esforço. Olha o que diz Paulo em Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Paulo diz, sabemos. Hoje eu lhe digo, agora eu sei que todas as aflições que eu passei, desde o acidente lá em África, Deus tinha um propósito. Porque se não fosse Deus a usar, não foi Deus que provocou, mas Deus usou esse acidente para que eu parasse, para que eu fosse lapidado, para que eu fosse reconstruído num leito de um hospital, aliás, de vários hospitais que eu fiquei, é como um diamante. Deus sabia que eu era um diamante, que você é um diamante, uma pedra preciosa, só que eu era um diamante bruto. E era preciso trabalhar as facetas, né? Lapidar. E eu fui lapidado em cima de camas de hospitais. Eu aprendi a dar valor à vida. Eu aprendi a não perder tempo na vida. Eu aprendi a conhecer o que é importante e o que não é importante. Eu passei a entender o que era a minha identidade. Filho do Deus Altíssimo. Se eu tenho um pai que é o Deus Altíssimo, o provedor, o Todo-Poderoso, eu não poderia ser aqui uma mosca morta nesta terra. Então, meu amado, você é um filho do Altíssimo. O mal não pode prevalecer na tua vida. Tu és parte de um plano perfeito. Aqueles são chamados segundo o seu propósito. O propósito de Deus é o melhor possível. Inclusive usando os problemas, os obstáculos para serem degraus para nós subirmos na vida. Então, quais são os propósitos de Deus? Bons, maravilhosos. Então não se apequene, não se diminua, não se enxergue com olhos humanos, enxergue-se com os olhos de Deus. Você é uma pessoa muito importante. Você é uma pessoa que tem a imagem e a semelhança de Deus. E sabe o que disse o profeta Isaías? Isaías 61, se você gosta da Bíblia e me acompanha aí, olha o que diz, 61, 3. E pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalho de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Então, nossa vida é para a glória de Deus. O maior prazer que eu tenho como pai é abençoar os meus filhos. Imagina o Pai Celestial. Então ele diz, coroa em vez de cinzas, beleza em vez de cinzas, alegria em vez de pesar. É isso que Deus quer para a tua vida. Pastor, mas eu recebi um montão de cinzas aí na minha vida. Passou-se mais um ano e eu não realizei nenhum sonho. Mas Deus vai realizar. Era preciso você entrar em concordância com Ele. Era preciso você acreditar definitivamente. Era preciso você rejeitar a mentalidade de vítima. Porque quando você se vitimiza, você dá força ao acusador. Mas quando você usa a fé, você derrota, você vence. Então não se sinta nunca apequenado, derrotado, diminuído, porque alguma coisa se virou contra você. Deus criará coisas boas a partir dessa situação que você está vivendo. Se sua vida está difícil, se seus planos não deram certo, fique em paz. Fique em paz consigo se você está muito ansioso, mas use a fé. Use a fé. O que vai fazer a diferença na tua vida é a fé. A fé vence o mundo. A fé chama a existência o que não existe.
A fé trata de coisas que não são como se já fossem. A fé é poderosa. A fé é santíssima. A fé dos eleitos vence qualquer situação. Então, use a fé. Diga, tudo está cooperando para o meu bem. Você vai ter mais confiança na vida. Você vai ter mais confiança em Jesus. E mesmo se alguém lhe disse que a vitória vai chegar na tua vida no dia de São Nunca, à tarde, não aceite isto. Eu já ouvi muita gente dizendo, olha, sabe quando é que você vai conquistar alguma coisa? No dia de São Nunca, à tarde. Eu ouvi muitas pessoas. Quando eu disse um dia que ia construir uma catedral, uma pessoa teve peito para me dizer, sabe quando você vai construir? No dia de São Nunca, à tarde. Você sabe, todas as vezes que alguém me dizia, no dia de São Nunca, um fogo se acendia no meu íntimo. Um espírito de determinação, de paixão, ardia e arde até hoje. Eu tenho sonhos muito grandes. Você sabe, Deus colocou um sonho na minha vida que, aos olhos humanos, parece uma irrealidade, que tenha sido Deus. Sabe o que Deus colocou no meu coração? Já tem alguns anos que eu iria construir um centro mundial de comunicação. Iríamos ter 6 antenas ligadas a satélites com saltos, cobrindo o mundo todo, e que 24 horas por dia nós iríamos transmitir em 20 línguas diferentes todas as mensagens pregadas, todos os estudos bíblicos, que o japonês, o chinês, o africano, o árabe, o americano, o europeu, com as diversas línguas, todos teriam acesso à revelação da graça de Deus. Você sabe, Jesus não vai voltar até que chegue a plenitude dos gentios, até que todos os da salvação tenham ouvido falar de Jesus. Deus colocou este sonho no meu coração, um centro mundial de comunicação, comprar reprodutores que custam $1, $1,50, que se põe dentro um discozinho com 20, 30 mensagens, um botão liga e um botão desliga, e fazer isto para povos, tribos, línguas e nações. Povos, tribos, línguas e nações. Todos. Pastor, o senhor está falando de algo muito grande, muito grande. Mas eu sei, estou falando em coisas como 100 milhões de reais. E eu sei, porque isto é profético, que Deus vai levantar pessoas que vão disponibilizar valores para que Jesus seja proclamado no mundo todo. Você sabe por que o Islã avança no mundo? Você sabe por que hoje na Europa há mais mesquitas do que igrejas cristãs ou católicas? Porque o cristianismo tem estado enfermo. Aqueles que deveriam ser os protestantes, que deveriam proclamar o evangelho, hoje estão em verdadeiras disputas de poder. Aqui no nosso país, a ver quem é o que tem mais, quem é o que constrói mais, quem é o mais poderoso, a quem o governo vai pedir papinhas. E em vez de se pregar o evangelho, amado, se mercantiliza a fé das pessoas. Por isso, como há uma troca, uma barganha, as pessoas, se você beber esta água, se você comer este sal, se você fizer este sacrifício, isso não tem nada a ver com Deus. A Igreja Católica, por sua vez, é culpada das trevas espirituais que estão no mundo, porque você não vê nenhum líder da Igreja Católica usar a Bíblia, pregar a fé. O nosso irmão, o Papa Francisco, ele é realmente a pessoa que faz o equilíbrio de nações, sabe, é capaz de unir os Estados Unidos com a Rússia, com a Cuba,
Mas isso não é o que Deus quer. Deus quer que se pregue. Deus quer que se fale ao vulnerável, ao perdido, aquele que está nas trevas, cegado por Satanás. Você nunca viu o Papa usar uma Bíblia? Usar um sermão com 10 versículos bíblicos? Não sabe. As trevas estão aí. Então, meu amado, Deus é o dono da prata e do ouro. E eu sei que Deus me dará, e não é uma coisa que vai demorar muito tempo, oportunidade. Eu quero construir uma catedral na Barra da Tijuca, gótica. Eu quero ter uma rádio 24 horas, para que eu possa transmitir 24 horas, porque, amado, tem muito mercantilismo com a palavra. Você sabe disso, eu não estou nem acusando, nem falando desgraças, eu estou mostrando o que é a realidade. Nós precisamos de dizer às pessoas qual é o caminho. E quando esta Bíblia for anunciada ao mundo, eu sei que Deus tem muita semente no meio do Islã, no meio dos deuses orientais, Deus tem, e a plenitude dos gentios vai acontecer nesta terra. O meu ministério, Deus decretou que nós somos parte daqueles que dirão: Maranata, vem Jesus! Mas Jesus só virá quando a plenitude dos gentios chegar. Pastor, mas há algum sinal de que Jesus realmente está para vir? Sim, o sinal é o engano, é a mentira. É o ministério da piedade lutando contra o ministério da maldade. O grande sinal é o engano. O engano está estabelecido no mundo todo. As pessoas precisam conhecer a verdade. Ajude-me. Se você é uma pessoa que quer levar para a eternidade um galardão, ajude-me a fazer isto uma realidade. Eu às vezes penso, quantos bilhões foram jogados aí nos bancos pelos problemas da Petrobras, dos órgãos do governo, quando uma pequena fatia disto levaria o mundo a conhecer Jesus. Então, como eu creio, eu sei que de modo lícito, verdadeiro, pessoas vão lhe dizer: eu quero honrar a Deus através deste apostolado. Vamos orar? Vamos lá. Senhor Jesus, obrigado porque hoje, mais uma vez, a nossa fé foi manifestada. A fé faz o impossível acontecer. Que neste momento esta pessoa com tumor, com câncer, com cegueira, o cego veja agora, o paralítico ande, o coxo salte, aquela pessoa com câncer seque-se agora pela raiz, Pai. Aquela pessoa que já estava entregue ao suicídio, vulnerável, atacado nas suas emoções, seja restaurado. Em o nome de Jesus. E que esta palavra, que não retorna vazia, faça agora algo grandioso acontecer na tua vida. Em nome de Jesus eu oro com fé, certo do que o meu Deus pode fazer infinitamente mais do que tudo o que eu disse ou confessei. Ele pode. Amém, amém e amém. Vamos ganhar o mundo para Cristo? Senhor, dá-nos as nações. Senhor, dá-nos o Brasil para Cristo. Mostra-nos, Senhor, onde está essa fonte de riquezas para que Jesus seja proclamado 24 horas por dia. Eu creio e eu recebo. Muito bem. Hoje é quinta-feira. Estamos nos preparando para viver o final de semana. Nós vamos aprender os mistérios que transformam a vida. 9 da manhã, 6 da tarde, Rua Maricá 320. É aqui na Catedral Cristo Vive que está o coração de Deus pulsando. O trono de Deus erigido. A cidade refúgio. Onde está o seu lugar? Tome uma atitude. Este ano, este mês, hoje, vira a sua vida. Dê uma virada, diga: não, agora eu vou viver. A Cristo Vive existe por sua causa. Nosso telefone é 30 17 90 90. A Catedral, Rua Maricá 320, no bairro do Jacarepaguá, Rua Paralela Cândido Benício, BRT da Pinto Teres e 28DP, são fontes de referência. Venha estar conosco. Domingo, 9 da manhã, 6 da tarde, a fé
a fé que remove montanhas. Amém? Amanhã minha amada esposa Bispo Roxana estará aqui no programa. E, todos os que nos ligarem, peraí, eu tenho um presente para você. Ligue para nós e você vai receber o livro Você é um dos nossos. 30 17 90 90. Este livro tem um resumo de todas as doutrinas que eu prego no nosso santo ministério. Vamos ganhar o mundo? Quem sabe alguém tão poderoso e importante vai me ligar pelo 30 17 90 90 e vai dizer: apóstolo, eu quero me unir ao seu apostolado, eu quero disponibilizar uma verba da minha empresa, dos meus negócios, para ganharmos milhões de pessoas para Jesus. Obrigado. Muito obrigado a todos que ouviram a voz de Deus. Eu volto. Meu nome, da minha amada esposa, Bispo Roxana, nossa equipe de televisão, nosso povo que dá o seu suporte com dízimos e ofertas para este programa. Graça e paz, um tremendo ano em todas as áreas, um grande ano com Jesus Cristo. Graça e paz. Leve a Cristo Vive com você no seu smartphone ou tablet. Fotos, mensagens, informações e a nossa rádio e TV web 24 horas online. Assista nossos cultos com transmissão ao vivo. Cristo Vive com você em qualquer lugar. Disponível para baixar nas lojas de aplicativos iOS e Android. Cresça na graça e no conhecimento. Participe dos nossos cultos. Domingo, 9 e 18 horas, com o apóstolo Miguel Ângelo e a bispa Rosana Ferreira. Palavra, louvor e oração. Quarta-feira, 19h30, um culto apostólico de excelência de vida. Igreja Evangélica Cristo Vive, Rua Maricá 320, Campinho, próximo à Praça Seca, Rio de Janeiro, Brasil. Venha e traga sua família. Você acabou de assistir ao programa Posso Crer no Amanhã, da Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus. O apóstolo Miguel Ângelo convida a todos para estar com ele no próximo programa com o ensino da palavra da Bíblia Sagrada.